Bom dia para todo mundo, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que está aí na live. Vamos continuar, né? Na verdade, nosso estudo. Hoje a gente estava falando ainda sobre os recursos, né? Quando chegou na parte dos recursos, a gente deu uma parada, porque o Senhor falou que Ele queria especificar alguns dos recursos com a gente, que Ele queria trazer muita cura para muita gente. Então, o Senhor sabe o que Ele faz. Vamos falar sobre o que Ele mandou falar. Vamos enfatizar o que Ele mandou enfatizar. Na sexta-feira, a gente falou sobre o recurso das nossas características, da nossa particularidade com Deus, em Deus, da nossa individualidade que o Senhor nos deu, a nossa essência, e nós falamos da fórmula quando junta a gente mais o Espírito Santo é igual a quê? Dá o quê? Qual é o resultado da ação do Espírito Santo na essência da Nath, na essência da Vivânia, na essência de cada um que está aqui? E foi um estudo muito, muito gostoso, muito profundo, no sentido do espírito mesmo, não da complexidade das coisas. E eu espero que vocês estejam se apreciando as particularidades de vocês e colocando essa essência sobre a palavra, sobre a ação do Espírito Santo, para que a gente conheça Jesus através de vocês. De um jeito que só você sabe, só você vai conseguir passar, uma mistura que só acontece quando há essa fusão entre o Espírito Santo e você. E depois, partindo dessa particularidade, dessa essência, desse entendimento que nós somos insubstituíveis como pessoas para Deus, não como alguém que está fazendo uma função, mas como pessoas, como tudo com Deus não fica só no individual, não fica só no secreto, é para produzir um resultado para o todo, para o coletivo. A gente hoje vai falar do corpo, né? A gente vai falar dos irmãos, um recurso maravilhoso que o Senhor nos deu, que foi a possibilidade de termos os irmãos, termos uma família, termos alguém para compartilhar a nossa vida, a nossa caminhada, o caminho com Cristo, o próprio Cristo que é o caminho. É um caminho formado não só por nós, por mim, por você como indivíduo, mas como uma família, como um grupo de pessoas que são uma família. Eu queria já começar dizendo para vocês o seguinte: nós somos a Igreja de Cristo. Nós quem? Nós que cremos em Jesus como nosso Salvador, nos arrependemos e recebemos o Espírito Santo. Fomos cheios do Espírito e agora andamos segundo Cristo. Por que eu estou falando isso? Eu vou falar uma frase que talvez possa ser um pouco... não é dura, talvez chocante, não sei, mas eu preciso dizer para vocês. Não existe igreja sem pessoas cheias do Espírito Santo. A gente pode se reunir no trabalho, a gente pode se reunir para fazer um debate, a gente pode se reunir para fazer uma passeata, a gente pode se reunir para fazer uma confraternização, a gente pode se reunir para fazer nada, a gente pode se reunir para lutar por uma causa, a gente pode se reunir para decidir alguma coisa, a gente pode se reunir para fazer arte, a gente pode se reunir para criar novas coisas. Tudo isso é uma reunião de pessoas, mas não são igreja, não são reuniões de pessoas que são igreja. Uma igreja é uma reunião de pessoas que foram chamadas para fora de um sistema corrompido e que foram cheios do Espírito Santo para viverem a vida de Cristo aqui na Terra e fazerem obras maiores do que o que Ele fez, para dar sempre a glória ao Pai. Então, só existe igreja quando existem pessoas cheias do Espírito Santo. Eu estou frisando isso porque às vezes a gente acha que se reunir é ser igreja, e não é. Eu sei que talvez possa ser uma frase um pouco extrema, mas não há meio termo com Deus.
A ideia de Jesus não foi reunir um grupo de pessoas para andar lendo a palavra, não foi isso. A ideia de Jesus foi reunir pessoas que foram chamadas para fora da corrupção, para serem cheias do Espírito Santo. Então, quando eu estou falando da igreja, eu estou falando de um exército, eu estou falando de um corpo, eu estou falando do grupo de pessoas que tem a honra, o privilégio de carregar a própria presença de Deus na terra. Há um grupo de pessoas que tem a honra de serem cheios do Espírito Santo de Deus. Um grupo de pessoas que Deus decidiu encher para andar juntos. E isso é um recurso maravilhoso que o Senhor nos deu. A igreja é o único corpo vivo, um organismo vivo na terra, que carrega a presença de Deus, que carrega o peso da glória de Deus. É isso que nós somos, a igreja. E a igreja é formada por pessoas cheias do Espírito Santo. Então eu quero dizer para você que além da nossa característica, da nossa essência, da nossa particularidade, somada com a ação do Espírito Santo, nós não estamos se nós estamos somando isso à ação do Espírito Santo, automaticamente nós estamos dizendo que além da nossa particularidade com Deus, nós estamos inseridos em um grupo de pessoas que são cheias do Espírito Santo. Se eu sou cheia do Espírito Santo e encontro com Tiavana, que é cheia do Espírito Santo, nós já viramos uma igreja. Porque nós somos uma reunião de pessoas cheias do Espírito Santo. É por isso que a palavra de Deus diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, no nome de Jesus, ali ele estaria, porque já formou uma igreja. Reuniu pessoas cheias do Espírito Santo. E essas pessoas, quem são essas pessoas? Somos eu, você, a vizinha que aceitou Jesus, a irmã da igreja que está lá desde pequena, o outro irmão da igreja que se converteu ontem, foi cheio do Espírito Santo, o outro que se batizou semana passada. Deus vai acrescentando e trazendo, mas eu quero que vocês entendam que somos pessoas cheias do Espírito Santo. Mas pessoas. A igreja é formada por pessoas. Às vezes a gente olha e a gente pensa assim, é a instituição, o prédio, a organização. E muitas vezes a gente não se sente pertencente a esse lugar. Por quê? Porque é uma organização, é uma estrutura, é um prédio, é um grupo menor de pessoas fazendo alguma coisa para servir o outro grupo de pessoas. E isso não é igreja. Igreja é a reunião de pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Isso quer dizer que se você chegou ontem na igreja e recebeu a Jesus e foi cheio do Espírito Santo, você já é igreja. Se você chegou ontem nesse grupo de pessoas, se você participou de um culto ontem e falou, eu aceito Jesus, e você foi cheio do Espírito Santo, a partir de hoje você já é igreja. Isso significa que você não precisa amadurecer? Não, significa que você está começando uma caminhada. Na igreja existem bebês, existem crianças, existem adolescentes, existem jovens adultos, existem adultos maduros, existem anciãos. E estou falando não só na idade, mas também na fé, mas todos caminhando como pessoas cheias do Espírito Santo em unidade. Foi por isso que Jesus implementou aqui na Terra a ideia do corpo, a ideia da igreja. Quando que Jesus fundou a igreja na Terra? Lá em Pentecostes, foi quando ele fundou a igreja na Terra. Quando ele falou, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, ali estava sendo fundado, materializado na Terra, o plano da igreja, do corpo de Cristo, com o Espírito Santo. A chegada do Espírito Santo chancelou, concretizou a existência da igreja. O Espírito Santo está na igreja, com os irmãos, conosco. Então,
Se não há ele, eu estou repetindo isso várias vezes que eu quero que vocês gravem. Se não há o Espírito Santo, é só uma reunião de pessoas. Mas quando há o Espírito Santo, então nos tornamos igreja. E quando nos tornamos igreja, recebemos o nome de Cristo. A gente já falou um pouco sobre isso. E a Bíblia diz lá em Efésios 3,15, assim, ó, eu vou ler a partir do 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Aí agora o 15. Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Deus não quis só criar uma reunião de pessoas, mas uma reunião de pessoas cheias do Espírito Santo. E depois ele diz que essa reunião de pessoas é uma família. Se tornou uma família. Quando eu faço parte de uma família, você faz parte de uma família e todos temos o mesmo pai, nós somos irmãos. Então, esse é um recurso poderoso que o Senhor deu para nós, os nossos irmãos, o andar, o caminhar em família. O fato de termos um mesmo pai, carregarmos o nome dele, nos torna uma família. Nós temos a mesma essência, fomos criados na mesma matriz, na mesma forma, que é Jesus Cristo, que nos fez nova criatura. Temos a mesma essência, o mesmo DNA, que é o próprio Espírito Santo vivendo dentro de nós. Nós temos irmãos, família. Onde quer que você vá no mundo, você acha uma parte da sua família em Deus. E essa é uma ideia extraordinária que Jesus implementou aqui na Terra. Onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, eu faço parte de uma família se eu te disser que eu tenho o mesmo Senhor, se eu disser que eu tenho o mesmo Pai e se eu for cheia do Espírito Santo. Mas eu quero frisar com vocês que a família é constituída de pessoas. Pessoas com suas particularidades, mas cheias do Espírito Santo. Nós precisamos andar em unidade. Essa foi a ideia de Jesus. A gente também já falou sobre isso. Lá na oração que ele leu, vamos ler? João 17, 14, 23. Na oração que ele fez, que ele leu não, né? Lá em João 17, eu vou ler do 14 ao 23. Eu lhes dei a tua palavra. Deu para quem? Para os discípulos. E o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Jesus dizendo, consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Eu me entrego, olha esse versículo, gente. Eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Agora, minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Nós quem? Jesus e o Pai. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles, e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Jesus estava pedindo pela família, pela unidade da família, pelo entendimento que pertencemos a uma família que possui unidade perfeita. Só a igreja na terra é capaz de possuir a unidade perfeita, porque só a igreja tem aquele que dá a perfeita comunhão, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes a gente fala, como a gente vai evangelizar? Como a gente vai fazer estratégia de evangelismo? Como que a gente vai pregar? Como que a gente vai alcançar aquelas pessoas? Como que a gente vai falar de Jesus? A nossa unidade perfeita é a maior pregação que o mundo pode ver. O ser um é a maior pregação que o mundo pode ver. Quando nós somos um, nós dizemos ao mundo, existe uma família que anda em unidade perfeita.
Um grupo de pessoas que são cheias do Espírito Santo, que andam em unidade perfeita. O que eu quero dizer com isso é que a decisão que você toma me afeta. E a decisão que eu tomo te afeta. Se nós somos corpo, se nós estamos interligados, se nós somos essa reunião de pessoas unidas em um só, o que eu faço ou deixo de fazer te afeta sim. Então eu não posso pertencer a uma família achando que a minha vida é minha e acabou. Eu não posso pertencer à minha família achando que ninguém tem nada a ver com o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. Achando que ninguém pode me aconselhar em nada. Achando que quem sofre minhas dores sou eu, então quem sabe da minha vida sou eu. Não é verdade, porque a sua dor em unidade perfeita se torna minha. Assim como a sua alegria em unidade perfeita se torna minha. Assim como o seu milagre também é o meu. Assim como o seu sofrimento também passa a ser o meu. O pecado que alguém faz e escandaliza o corpo afeta todo o corpo. Aquilo que você faz que escandaliza a palavra de Deus está manchando a reputação de toda a família. Assim como aquilo que você faz de dar glória a Deus está trazendo glória em nome de toda a família. O perdão que você libera para o seu irmão é o perdão que traz vida e limpeza, santificação para todo o corpo. Mas o perdão que você e eu não damos para alguém mancha todo o corpo. Então o problema que existe entre o irmão A e o irmão B já não é mais sobre o irmão A e o irmão B. É um problema sobre o irmão A, B, C, D, E, F, G, H, até o Z. É por isso que se você tem um problema com o irmão que está de fora pode sim se meter para aconselhamento, para exortação, para trazer à luz, porque nós estamos defendendo o corpo, a família. É por isso que quando você vê alguém que está cometendo pecado, você tem sim o direito, como família, de exortar em amor, de puxar para perto, de trazer à luz, de confrontar. E você não está se metendo na vida do outro. Você está, além de trazendo ele, salvando ele da morte, você está protegendo toda a família. É por isso que quando eu e você vemos algo de contrário à palavra na igreja, devemos lutar pela família. Devemos trazer santificação ao corpo. Com rebelião, nunca, jamais, porque não quebramos os princípios da palavra. Com amor, com zelo, fazendo como deve ser feito. Mas nós precisamos zelar pela família. Nós somos família. Nós somos a união de pessoas que têm a unidade perfeita. Essa é a vontade de Deus. E por que a gente não consegue isso? Porque nós estamos vivendo as nossas particularidades sem somar com a ação do Espírito Santo. E aí fica uma particularidade chocando com a outra, sem o óleo da engrenagem, que é o Espírito Santo. Aí vira uma guerra, vira uma confusão. E não um monte de pedacinho de Jesus conseguindo se encaixar por causa da unidade perfeita que o Espírito Santo traz. Nós temos esse recurso maravilhoso e o inimigo, ele investe profundo na quebra desse recurso, na quebra dessa consciência desse recurso. Porque se você anda sozinho, então você perdeu tanta coisa, você perdeu proteção, você perdeu gente para te animar no caminho, você perdeu a unidade perfeita, você perdeu a possibilidade de enxergar Jesus, você perdeu a oportunidade de colocar o grande mandamento em prática, que é além de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Você perdeu a oportunidade de dizer ao mundo sobre Jesus e o amor de Jesus por todo mundo. Você perdeu a oportunidade. Na Bíblia, quando Jesus fala da ovelha que estava sozinha, não sei se vocês vão lembrar onde foi, qual foi o contexto em que ele falou isso. Ele contou uma parábola falando de uma ovelha que estava sozinha. Aí disse que o pastor deixou as 99 e foi buscar uma. Mas essa uma estava fazendo o quê? Ela estava perdida, correndo perigo.
Então, quem anda sozinho está perdido. Quem anda sozinho está perdido do pastor e perdido das ovelhas. Quem anda sozinho não é porque não há outro como eu. Só eu consigo andar com Deus desse jeito. Eu prefiro andar assim que é mais confortável. Eu não tenho que ficar me estressando com ninguém. Eu não tenho que ficar lidando com os outros. Eu não tenho que aturar aquela irmã que fala muito. Eu não tenho que aturar aquele irmão que é mais sério, porque ele não é parecido comigo. Não, quem anda sozinho, na verdade, está perdido. Na família de Deus, quando Jesus exemplificou a ovelha sozinha, era a ovelha perdida. Então, se você está preferindo andar sozinho, em vez de andar no corpo, porque é chato ter que aturar gente que não é igual a você, porque é chato ter que lidar com gente que te ofendeu, porque é chato ter que lidar com pessoas que pensam diferente, que fazem coisas que você não gosta, que se você pudesse, você já teria aberto a cabeça, colocado as coisas lá dentro, fechado, para ver se ela ficava um pouquinho melhor aos seus olhos. Todas as vezes que você pensa isso, na verdade, você está andando perdido. Você está se tornando aos poucos uma ovelha perdida, porque você decidiu andar fora do corpo, fora da família. Além da família, e eu fiz questão de colocar a família em primeiro lugar, eu quero que você entenda que a igreja ela tem um determinado comportamento. Antes de ser o corpo, que são as suas funções, ela é a família. E essa família ela tem um determinado comportamento, que está lá em Atos 2, do 38 ao 47. Eu vou ler, vou fazer questão de ler com vocês, mas depois vocês leem tudo com calma, tá bom? Para vocês poderem absorver. Atos 2, do 38 ao 47. Deixa eu abrir aqui, porque eu estava em João. Atos 2, do 38 ao 47. Vamos lá. Pedro respondeu. Respondeu para quem? Para o grupo de pessoas para quem ele estava pregando quando ele foi cheio do Espírito Santo. Vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então, receberão a dádiva do Espírito Santo. Isso aqui é quando Pedro fez o sermão, quando ele confrontou o povo, quando ele jogou a verdade no povo. O povo falou, e agora, o que a gente tem que fazer? Aí Pedro começou a responder isso aqui. Vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus. Nós, que somos a família hoje também. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência seus ouvintes. Salvem-se dessa geração corrompida. Ou seja, vocês estão sendo chamados para fora desse sistema. Vocês estão sendo chamados para serem uma reunião de pessoas cheias do Espírito Santo. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Agora o comportamento da família. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam em um só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E a cada dia, o Senhor lhes acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. Um comportamento de unidade perfeita, de adoração em unidade, de compartilhamento em unidade, de generosidade por causa da unidade. Ninguém tinha necessidade de nada porque um compartilhava com o outro. Eles sentavam para comer, isso fala de intimidade, a intimidade da mesa, que Jesus tanto nos ensinou, a alegria da mesa, os segredos que são contados só na mesa. Essa mesa que acaba virando um altar, porque a presença de Deus, Deus gosta da mesa. A presença de Deus promove essa unidade na mesa, entre os irmãos, entre a família.
Então está aqui o comportamento de unidade perfeita. E essa unidade fazia com que eles ganhassem a simpatia de todo o povo. Eles não precisavam ficar o tempo todo dizendo, gente, Deus ama vocês, Jesus te ama e eu também, Jesus te ama e eu também. Não, eles amavam uns aos outros. Então eles estavam dizendo para todo mundo, Deus nos amou e nós nos amamos. E Ele ama vocês também. E nós amaremos vocês também. Essa é a maior pregação da família. É o maior evangelismo da família de Cristo. E nós fazemos parte dessa família. Nós temos esse recurso maravilhoso. Depois da família, aí a gente chega no corpo. Depois do entendimento da família, a gente chega no corpo. Que está lá em 1 Coríntios 12. Eu não vou ler o capítulo todo com vocês, mas leiam 1 Coríntios 12 todo. E o 1 Coríntios 13 também todo. Vocês vão entender sobre o corpo de Cristo. Mas eu vou ler um trechinho para vocês, que está do 12 ao 31, que é um trechinho bem claro. Olha só. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres, mas todos nós, ele está falando do contexto da época, né? Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Então, mais uma vez aqui, assim como em Atos, como a gente viu, o Espírito é a comprovação de que fazemos parte de um só corpo, de que temos um mesmo Espírito, que somos da mesma família. Sempre sejam batizados pelo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo, porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde quis, onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras é honrada com ela e se alegram com ela. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Juntos somos o corpo. Então, eu não sou o corpo de Cristo. Eu sou uma parte do corpo. Quando eu me junto com as outras partes, eu viro corpo. Eu sozinha andando na terra não sou o corpo de Cristo. Eu decidindo andar isolada não sou o corpo de Cristo. Mas eu, junto com as outras partes, me torno o corpo de Cristo. Aí eu vou ler até o 27, depois vocês podem continuar lendo o capítulo todo, que ele vai falar dos dons. O que eu quero dizer com isso? Que eu e você somos uma parte do corpo. E um dedo não sobrevive fora do corpo. Um braço não sobrevive fora do resto do corpo. Eu preciso estar pertencente, ligada, ser parte do corpo. O corpo de quem? O meu corpo? O corpo da outra irmã? Não, o corpo de Cristo. O corpo funciona da maneira que Ele quer. Ele colocou cada ossinho onde Ele quis, cada membro onde Ele quis, cada partezinha onde Ele quis. E aí Ele distribuiu os dons no corpo para a edificação e crescimento do corpo, porque o corpo de Jesus não é um corpo deficiente, é um corpo perfeito, com unidade perfeita, em perfeito funcionamento, em perfeita saúde. Esse é o corpo de Cristo. Aí quando um fica doente, então vamos tratar
porque amamos uns aos outros e o que acontece com o irmão me afeta. Mas vamos deixar doente? Não, porque o corpo de Cristo não é um corpo doente. E aí ele distribuiu os dons. E depois que ele fala dos dons, um tem o dom de ministrar, o outro de profetizar, o outro de ensinar, o outro de servir, o outro de aconselhar. Ele fala de muitos dons. Isso é bom. Mas aí lá no último versículo de 1 Coríntios 12, Paulo diz: portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, eu vou mostrar a vocês um estilo de vida que supera os demais. E aí ele entra em 1 Coríntios 3, onde ele fala do amor. Então, independente de nós falarmos de família, porque somos filhos e irmãos, independente da gente falar do corpo, onde a gente fala de função, de exercer função, de ajudar no crescimento, de desenvolvimento, de edificação, de construção uns dos outros, a gente sempre volta para o amor, para o estilo de vida do amor. Não adianta a gente funcionar bem, porque a essência de Jesus é o amor. E se Jesus, que é o cabeça, trabalha em amor, o seu corpo tem que responder em amor. Então não importa se é a nossa função ou se é o nosso pertencimento por filiação, todos nós estamos ligados em unidade perfeita por causa do amor de Deus. Eu preciso amar você porque é o amor que eu sinto por Deus e Deus sente por mim, passa pelo amor que eu sinto por você. Essa foi a ideia de Deus, a gente não pode mudar a ideia de Deus. A igreja, os irmãos, vão andar em unidade perfeita, ter alguém para te proteger, para cuidar de você, para você também cuidar, para guardar as costas do outro, para curar as feridas, para limpar, para dizer aí você vai morrer, aí você está caindo, vem para cá. Isso é uma bênção. Isso é uma bênção e não importa se você é um ossinho pequeno, se você é o maior osso do corpo, você é importante na ideia de Cristo. Na ideia de Cristo, as partes menores, as que são menos vistas, são aquelas que precisam ser mais protegidas. Então, se você é menos visto do que alguém que está exposto, é porque Deus está protegendo você, porque você é muito precioso. Isso significa que você não tem dom, que você não serve para fazer o que aparentemente é o que tem mais visibilidade? É porque você não é capaz? Não, não é nada disso. É porque o Senhor fez questão de proteger. Na ideia dele, a gente leu aqui em 1 Coríntios 12. Na ideia dele, você é tão precioso que você precisa ficar guardado. O coração não anda na testa. O coração é um órgão vital. Um músculo, né, na verdade. Aí, ele é vital. Ele não anda pendurado na testa para você esbarrar em qualquer lugar. Ele está aqui guardado. Então, eu quero que você entenda hoje que eu e você somos parte de uma mesma família. Somos cheios do Espírito Santo. Somos parte de um mesmo corpo. Nós temos pertencimento e função. Mas tudo baseado na unidade perfeita e no amor. Não ande sozinho, porque Deus te deu um presente, que são os seus irmãos. E Ele ama ver os irmãos em união. Quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Isso agrada aos olhos do Senhor. Cada um com suas particularidades, mas cheios do Espírito Santo. É uma festa diante dos olhos de Deus. É um quadro de criatividade que o Senhor pintou. Essa é a igreja. Esse é o recurso meu e seu, como irmãos, para não andarmos sozinhos diante de Deus. Amém? Eu sei que eu passei um pouquinho da hora hoje, mas é que esse assunto ele é tão rico, ele é tão cheio de detalhe, que é difícil a gente falar um pouquinho só dele, assim. E eu não queria dividir o raciocínio dessa vez, mas é isso. Espero que vocês consigam ler 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13 e entendam que o amor é o que prevalece. Independente do pertencimento e da função. Não ande sozinho, você é importante.